CEL. É uma honra para mim falar junto desses incríveis pesquisadores. Eu sou orientanda de doutorado da CEL e o texto que eu preparei para essa apresentação é uma parte pequena da minha pesquisa de doutorado, na qual eu falo dos artifícios e não estratégias, artifícios que eu inventei para lidar com o material que eu estou pesquisando, que é um material extremamente vasto, e também com a confecção do texto acadêmico, porque como minha formação é em artes visuais da graduação, no mestrado, acredito que nós que temos essa formação ficamos um pouco no limbo, sem saber qual tipo de texto devemos escrever. Será o texto do artista, será o texto do historiador, será o texto do sociólogo? E eu baseio essa ideia naquele texto da Sandra Hay, 3 instâncias metodológicas sobre a pesquisa em artes visuais, de que os artistas devem inventar a sua maneira de escrever. Então, na primeira parte, eu vou falar um pouco desses artifícios, e nessa primeira parte eu apresento a minha pesquisa. Eu espero que não fique muito hermético, e também vou falar brevemente, vou desdobrar uma das obras que eu estou pesquisando agora e alguns dos achados relacionados a essa obra. Bom, o meu trabalho se chama, então, Biblioteca Indalomeniana, Histórias Preternaturais de Criaturas Inquietantes. Dos artifícios. Na página 42 de Icones Animalium, de Conrad Gessner, publicado em 1560, há um camelo pardalis ou camelos indica, essa figura. Na página 149 do segundo volume das Pranchas Aquareladas, encomendadas por Ulisses Aldrovandi por volta da segunda metade do século XVI, há uma balena. Há um Lectus Cornutus na prancha 65 do livro da História Natural dos Quadrúpedes, obra de John Johnston, publicada em 1655. O Lectus Cornutus é esse do meio. É um coelho com chifres. Uma avícola e um feto de um armadilho protagonizam arranjos imaginados por Frederic Ruys, que era um anatomista, e nos tempos, nas suas horas vagas, ele fazia esses arranjos. As figuras mais famosas dele não são essas, são as figuras com fetos humanos. Então, uma avícola e um feto de um armadilho protagonizam arranjos imaginados por Frederic Ruys, na página 43 de Thesaurus Animalium Primum, de 1710. A figura 5 é um fotograma de um polvo, filme de 1922, dirigido pelo naturalista e artista surrealista Jean Paul Levé. Na figura 6, há criaturas inventadas por Jan Svankmajer, também um artista surrealista, para o ciclo História Natural, em 1972 e 73. Nas páginas 74 e 75 de Fauna, edição espanhola de 1999, há imagens dos centauros neandertalenses, criatura observada pelo artista fotógrafo Juan Fontcuberta em 1987. Proliferam os instrumentos para exilar dos saberes dessas criaturas, confundi-las com o erro ou com uma inventividade inócua, bem como ferramentas para apartá-las umas das outras. As gavetas metodológicas, as tabelas taxonômicas, a objetividade científica. Esses são os instrumentos. Para contornar tal aparato, esse estudo, em princípio, usou da aproximação que, como mostra a figura 8,
dispôs essas criaturas e muitas outras criaturas, esse é só um dos exemplos, em estranha vizinhança, o que talvez tenha sublinhado um parentesco subterrâneo que traspassa enviesado o olhar orquestrado pelos cânones de representação, e também inflamadas suspeitas de que, para além de uma impressão inicial, de uma imaginação excessiva ou de uma ciência ingênua, há entranhados nessas imagens saberes olvidados e proscritos, que parecem ativados nessa união extravagante. Dessa percepção triangular no início da pesquisa, emergiu o primeiro artifício desse estudo, que é a biblioteca, que eu chamei de Biblioteca Indalomeniana, uma instituição ficcional em cujo acervo reúne-se as criaturas imagem que habitam as histórias naturais e que insistem em frequentar as categorias do maravilhoso, do inquietante e do preternatural, insuflando suspeitas de que, sob o ruído do tempo e das descontinuidades, há algo como uma prosa silente. O acervo da Biblioteca Indalomeniana é, portanto, composto principalmente por histórias naturais contadas pelos naturalistas e curiosos dos séculos XVI e XVII, pela história natural relatada pelos naturalistas do século XVIII e pelas histórias préternaturais narradas por artistas diletantes e amadores dos séculos XIX e XX. Esse repositório inclui ainda obras periféricas ou que atravessam essas histórias naturais. Essa instituição ficcional, que reside na esfera das indecibilidades, posto que existe e não existe, teve seu nome emprestado de Indalomena, alegoria da imaginação, personagem da obra literária Ipteronomáquia Polípide, escrita por Francisco Colono em 1499. Polifilo, protagonista da obra de Colono, tem um breve encontro com Indalomena, que aparece sob uma cortina, aí eu cito Colono, tingida em todas as cores e bordada de maneira incomum com signos, formas, plantas e animais, entre sinosia, alegoria do intelecto ativo, e mnemosina, alegoria da memória. A Biblioteca Indalomeniana tem como modelo a Biblioteca de Ave Warburg e arranja-se em 3 ciclos epistêmicos focatianos sobrepostos, como anéis borromeanos, que seria essa imagem aqui. Os anéis borromeanos é um símbolo que apareceu muito no Renascimento. Eles têm origem, esse nome tem origem no escudo de armas da família italiana Borromeo, que essa família era dona de 3 ilhas num lago no norte da Itália, e esse símbolo aparece nas construções, nos escudos de armas e tal. Esse símbolo também aparece em várias obras de arte do Michelangelo, nos escudos de arma da família Medici, em quadros do Sandro Botticelli. E eu escolhi, no caso aqui, este símbolo, na verdade, não como um símbolo, mas como uma ilustração de um pensamento, para que eu conseguisse enxergar melhor o que eu estava pensando. Esse símbolo representa, essa imagem representa, então, um círculo da episteme da Renascença, o círculo da episteme clássica e o círculo da episteme moderna. E esse arranjo está em sobreposição, né? Então há uma interseção aí no meio. Então, essa ideia, né, das epistemes, elas, ainda que descontínuas, elas são ainda assim uma ordem cronológica. E essa rigidez temporal, ela se rompe exatamente nessa interseção dos 3 círculos, no que eu chamei de teatro da natureza. Então, assim, em seu centro, a Biblioteca Indalomeniana tem a sua manifestação tangível. Ela não é só mais uma instituição ficcional. Ela encarna como um teatro da natureza ou como uma máquina de ver.
Esse segundo artifício, esse do teatro da natureza, da recessão dos círculos epistêmicos, deriva da tradição das máquinas de ver ou de pensar com as imagens, como os Scudioli e von der Kammen, teatros da memória, coleções surrealistas e também da arena da Biblioteca Thiago Varro. A exemplo da arena warburgiana, pensar com imagens implica uma estrutura que permita visualizar várias imagens ao mesmo tempo e também combiná-las em encadeamentos variados. Eu vou falar um pouquinho só da visão do Warburg sobre a arena da biblioteca. Warburg revela os seus propósitos em uma carta, seus propósitos ao construir, né, a sua arena na biblioteca, em uma carta ao seu irmão Max em 1925. Arena, palavra que em sua origem referia-se à areia que cobriu o solo nas lutas romanas e que posteriormente veio a designar espaços fechados de forma circular, destinados a espetáculos e apresentações teatrais, para Warburg é a configuração ideal para dispor de maneira bastante acessível às mãos e ao pensamento, livros e imagens. No caso da arena do Warburg, o espaço elíptico foi projetado pelo arquiteto Franz Schumacher em 1924, primeiramente como sala de leitura, e transfigurou-se em um local para debates, aulas e conferências com o público instalado atrás das estantes. Jorge Pascali conta que uma vez ao ano a biblioteca recebia conferências sobre várias disciplinas e eventualmente também sediava exposições fotográficas. Checa, que escreve sobre a biblioteca de Warburg, diz que como teatro e arena das ciências, a biblioteca é também um verdadeiro teatro da memória, noção que ele não desenvolve no seu texto. O teatro da memória renascentista, especialmente o seu maior expoente, o teatro da memória de Giulio Camilo Delmino, parece ter relações tanto com o espaço concebido para abrigar a biblioteca do Warburg e suas atividades, como também com seus propósitos e métodos. No informe da biblioteca de 1925, Warburg resume assim os seus propósitos: arrancar da grande esfinge Mnemosine, se não o seu segredo, ao menos a formulação de seu enigma. Que significado tem a função da memória individual e social. A ideia do teatro, de 1544, Júlio Camilo explica sua proposta para um sistema mnemônico alimentado pelo pensamento das similitudes, como a imitatio e a analogia, composto por imagens e textos das ciências, religiões, artes, literatura e filosofia, que abarcariam o saber universal. Tal sistema permaneceria aberto aos acréscimos e movimentos do pensamento do iniciado e ofereceria o conhecimento em distintos níveis, do retórico ao mágico, em diferentes tempos e direções, isto é, cada participante estabeleceria seu percurso. Milton José de Almeida, né, que foi quem traduziu para o português, fez um livro, né, comentando o teatro do Camilo, diz ainda que, essa é uma citação dele, o teatro de Camilo oferecia um itinerário imaginário para que o praticante, aplicado de sua arte, percorresse imagens e locais, textos e ideias, imagens e palavras que reverberariam e levariam a outras mais, escondidas ou secretas, numa rede inesgotável de relações, alusões e significações. Ao praticante também seria possível acrescentar-lhe novos significados, novas palavras, novas imagens, desde que fosse iniciado o suficiente e estivesse de posse de seus inúmeros segredos. Esse teatro, que deve ter sido feito em madeira, projetado para uma ou duas pessoas frequentá-lo de cada vez, teria seus diversos graus e degraus, escaninhos onde estariam textos notáveis e penduradas em suas paredes, imagens também notáveis. Entre os textos e as imagens, com os textos e as imagens, e através dos textos e das imagens, o praticante da arte da memória estaria imerso num fluxo de informações variadas, relacionadas entre si em múltiplas direções, e ao atrair para si as potências hermeticamente escondidas naqueles textos, e em suas palavras e imagens, ingressaria num movimento de transformação interior.
Ativadas, então, no teatro da natureza, meu segundo artifício, as imagens podem principiar a manifestar as suas assinaturas, que por fim são registradas nas histórias preternaturais das criaturas inquietantes, que é o terceiro artifício, cujos parentes próximos são o Atla Mnemosyne e os Pacoformel warburgianos, através da aproximação das imagens oriundas dos Pacoformel warburgianos, que através da aproximação de imagens oriundas de distintos contextos, revelam as continuidades e descontinuidades dos conteúdos emotivos expressos em forma, descortinando as polarizações exigidas por esses contextos. Os outros parentes das histórias preternaturais de criaturas inquietantes são a doutrina das assinaturas de Paracelso e o método indiciário de Carlo Ginzburg, que todos têm uma relação entre si. Eu não vou falar deles agora, mas é uma relação muito clara que o próprio Carlo Ginzburg já notou, e o Agamben nota também na doutrina das assinaturas de Paracelso com relação ao Atlas Mnemosyne de Abu-Bakr. Por fim, a categoria do preternatural, relativamente resistente ao tempo, parece conglobar as assinaturas que rompem das criaturas imagem, ativadas no teatro da natureza da Biblioteca Indalomeniana, e é o que permite pensá-las e organizá-las como histórias preternaturais. Esse último artifício não oferece uma revelação ou evidência. De fato, pretende ser uma exortação à antiga arte da incerteza, promover um ânimo revigorado ao curioso e despertar as potências que dormem nas imagens. Na segunda parte, eu vou começar a falar do acervo da Biblioteca Indalomeniana, que são várias obras. Eu vou falar das obras do Conrad Gessner, a primeira obra de história natural. Então, o primeiro círculo, histórias naturais emblemáticas. No primeiro círculo da Biblioteca Indalomeniana constam as seguintes obras do naturalista suíço Conrad Gessner: História Animarum, Histórias dos Animais, obra em 4 volumes, publicada entre 1551 e 1587. Os volumes são 4 volumes, um quinto volume póstumo, tratam dos quadrúpedes vivíparos, de 1551, quadrúpedes ovíparos, de 1554, pássaros, o de 1555, animais aquáticos, 1558, e serpentes, de 1587. Essa organização é baseada na história dos animais do Aristóteles. Do mesmo autor, consta também da Biblioteca Indalomeniana a obra Icones Animalium, publicada em 1560, que é uma versão condensada de História Animalium, protagonizada pelas criaturas imagem. É uma versão reduzida, possivelmente, eu acredito que para ser vendida para um público maior. Ela contém basicamente imagens e pouquíssimo texto. No entorno das obras de Gessner, figuram também na Biblioteca Indalomeniana 2 álbuns recentemente encontrados por Florik Egmont, que contém 369 pranchas aquareladas, criadas por vários artistas e colecionadas por Felix Plater, pupilo de Gessner. Essas pranchas forneceram os modelos para as criaturas de história animada. Essa pesquisadora, Florik Egmont, encontrou então 2 álbuns com imagens, ninguém sabia de que se tratavam aquelas imagens. Ela encontrou esses álbuns e começou a pesquisar e começou a encontrar relações entre essas imagens e as imagens das histórias dos animais do Conrad Gessner. E ela percebeu que aqueles álbuns foram reunidos pelo pupilo do Conrad Gessner a partir do material que foi usado para fazer a história dos animais.
A história também consta, né, da Biblioteca Indalo-Meriana, a história natural do Velho Plínio e a história dos animais de Aristóteles. O Physiologos e o Emblematum Liber, obra de André Alciato, cuja primeira edição data de 1531. As histórias dos animais de Gessner e suas criaturas imagens é considerada a obra que funda o gênero de histórias naturais, né, estabelece os cânones das histórias naturais. Assim, e funda os cânones das histórias naturais, não apenas das renascentistas, mas seu influxo avança para o período clássico e alcança, por exemplo, a história natural de Buffon, 200 anos depois, já no século XVIII. Então, na história natural do Conde de Buffon tem uma série de animais e de ideias que, na verdade, uma das histórias mais conhecidas é o trânsito daquela imagem do rinoceronte, né, de Tiver, que consta da história natural do Conrad Gessner e ele vai passando por diversos livros. Muitas das outras imagens da história natural do Conrad Gessner aparecem em outras histórias naturais, em outros livros e em livros de decoração. E alcançam, existem traços dessa história natural, né, da história dos animais do Gessner, inclusive no imagens do século XIX também. Bom, com mais de 800 imagens unidas a 3.000 páginas de texto, as histórias dos animais de Gessner só é exequível técnica e conceitualmente ao início da Era Moderna. Antes, texto e criaturas e imagens estavam apartados, especialmente durante o período medieval, quando a filosofia natural e os bestiários vicejavam, mas separados, em torno da moralidade cristã. E, de fato, os estudiosos da natureza renascentistas com frequência se julgavam sucessores diretos do patrimônio das histórias naturais dos antigos. Eles saltavam, embora eles citem muitas fontes medievais da filosofia natural, o Gessner, depois o Lysiel-Drovandi, se consideram herdeiros diretos de Plínio e de Aristóteles. A obra de Gessner se espelha no que tange ao texto e à organização, principalmente na história dos animais, do Aristóteles, e na história natural do Velho Plínio. A vasta biblioteca de Gessner, que era um colecionador, aparece na enorme quantidade de citações de autoridades, mas também é patente a característica singular da obra, que a distingue de seus modelos, a observação direta da natureza, ainda que através de exemplares de seu museu particular ou do relato de seus correspondentes. O saber do episteme renascentista, fundado na semelhança e em suas relações, aglomera indistintamente tudo o que se pode saber sobre as criaturas e não se desprende delas os seus símbolos. Cada livro que constitui as histórias dos animais é dividido em capítulos, e cada capítulo trata de uma criatura. A maior parte dos capítulos é dividida em seções, organizadas alfabeticamente de A a H. A seção A trata da etimologia dos nomes das criaturas em diversas línguas. A seção B trata das variedades da criatura e de sua distribuição geográfica. A seção C trata de hábitos e reprodução. A seção D das vozes e relacionamentos. Na E estão as utilidades da criatura para o homem. Na seção F, seu uso como alimento. Na seção G, seu uso como remédio. E, finalmente, na seção H, que é a mais extensa em muitos dos capítulos, a seção H trata dos usos das criaturas na cultura, como símbolos, como mitos, nos hieróglifos egípcios, na literatura, nas fábulas, nos provérbios, na heráldica e nos emblemas. É importante dizer que as seções de A a G não estão isentas desse conteúdo hoje proscrito. A diferença que agora se faz entre fato e fábula inexiste nas histórias naturais emblemáticas. A maior parte dos capítulos das histórias dos animais se inicia com uma xilogravura da criatura-imagem. É corrente acreditá-las ingênuas ou equívocos na progressão em direção a uma idealizada objetividade absoluta. Mas, ao contrário, como nos textos, as camadas de saber também nelas se acumulam.
Portanto, como os textos, a observação das criaturas se sobrepõe a imagens pré-existentes, oriundas da arte, dos bestiários, da heráldica e a símbolos obscuros e sentidos ocultos. A natureza era compreendida, então, como um livro escrito com marcas divinas, e ao naturalista cabia operar essas marcas. Mas os procedimentos para produzir essas criaturas imagens, capazes de ativar seus conteúdos, não estão nos bestiários ou na heráldica. Gessner parece, de fato, emprestá-los dos emblemas de André Alciato. Porque se a filosofia natural dos antigos oferece um modelo para o texto, o modelo das imagens, embora existam relações entre as imagens das histórias naturais e dos bestiários medievais, mas a maneira de organizar essas imagens, né, e o tipo de imagem que está lá presente, ela tem muito mais relação com os emblemas do André Alciato, que foi um livro lançado, muito famoso, e lançado 50 anos antes da história natural, da história dos animais do Conrad Gessner. A obra de Alciato também inaugura um gênero como a de Gessner, o do livro de emblemas. A primeira edição de Emblematum Liber de 1531, a primeira edição de Emblematum Liber de 1531, se seguiram numerosas edições em outros idiomas, com novos emblemas, com novas ilustrações. Os emblemas, combinação de palavras, e imagens são pequenas máquinas de ver, que ativam a memória da administração cultural das potências pagãs. As criaturas imagens de Gessner, portanto, assim como os emblemas de Alciato, devem ser percebidas como um emblema do grande livro da natureza. Então, para finalizar, eu vou então mostrar algumas das imagens das criaturas do Conrad Gessner no Ícones Animalium, pensando, né, nisso, que essas imagens, né, elas não são animais ou criaturas fantásticas, né, elas são, na verdade, máquinas de ver.